Gente, vamos lá. Não é porque uma pessoa teve uma atitude babaca com você que ela é uma pessoa babaca. Botei a camiseta ao contrário, que lindo, mas enfim. Eu sei que isso é difícil de entender, mas na verdade o raciocínio ele é bem simples. Você com certeza já foi o vilão em alguma situação na tua vida. E não vamos fingir aqui não, tá? Provavelmente tu foi mesmo. E o meu ponto pra esse vídeo é justamente esse, de que às vezes a gente cobra das pessoas algo que nem a gente consegue dar. Eu passei por uma situação horrível há 6 anos atrás, que eu saí como a dúvida da história. Teve uma situação e uma pessoa fez a minha caveira pra literalmente todas as pessoas que ela conhecia, que eram muitas. Quando isso acontece, é óbvio que a gente vai se colocar num lugar de vítima, né? É inevitável. Mas o meu ponto é que não é só você que sofreu com a situação. A outra pessoa também sofreu em alguma escala, enfim. É claro que um erro não justifica o outro. O que tu sente não justifica qualquer atitude que tu vá tomar por conta disso, não importa o quão chateado tu esteja. E nesse caso que aconteceu comigo, a situação foi muito complexa. Muito, muito complexa mesmo. Eu demorei muito pra perdoar ela pelo que ela fez comigo, sabe? E acho que talvez ela nem tenha me perdoado ainda também pelo que eu causei nela, sabe? A verdade é que a gente nunca nem sequer sentou pra conversar sobre isso. E isso é uma coisa que às vezes eu paro e penso, pô, eu queria parar e conversar com aquela pessoa. Tem coisas ainda pra resolver, sabe? Mesmo que eu já tenha virado esse capítulo e com certeza ela também. Eu naturalmente sempre fui essa pessoa de tentar, dentro do possível, não demonizar as pessoas, né? Ou as situações, enfim. Porque eu sempre fui aquela criança que se sentia injustiçada, sabe? E eu sei que, assim, coisa de maturidade também, que quando eu era pequena, obviamente eu não tinha, mas era a forma que eu me sentia. E por conta disso, né, por às vezes não me sentir ouvida, por não me sentir incluída, eu me sentia terrivelmente mal e eu nunca queria causar aquele sentimento em outra pessoa. E depois de um tempo eu comecei a enxergar essa menina de uma forma diferente, com muito mais carinho mesmo e empatia pela situação que ela tava vivendo na época. Vocês provavelmente já devem estar, tá? Fala logo, desembucha a fofoca. Mas é uma situação que foi realmente muito, muito, muito traumática pra mim. Assim, de 6 anos que aconteceu isso, pelo menos 3, eu fiquei extremamente traumatizada. A ponto de eu literalmente ter crises de pânico por ver uma pessoa parecida com aquela pessoa. Então, eu honestamente não me sinto confortável pra compartilhar. Mas o ponto é que eu trouxe essa situação porque ela é perfeita pra ilustrar o ponto desse vídeo, né? De que agir como se aquela atitude daquela pessoa resumisse ela como uma pessoa ruim. E que não é assim que as coisas funcionam. Mas enfim, essa pessoa claramente tinha muitas inseguranças na época, como eu tinha as minhas também. E até hoje ela tem. E talvez o que tenha acontecido na época, isso depois de refletir muito sobre, é que provavelmente reforçou muita coisa ruim que ela falava pra si mesma, sabe? E daí foi onde eu acho que isso tomou o tamanho que tomou, assim. Eu sei que talvez eu esteja parecendo até prepotente, né? Tipo, tá, fofa, como assim tu sabe como a pessoa estava se sentindo, enfim. Mas é porque ela é o tipo de pessoa que documenta tudo no Twitter, né? Então já dá pra entender que tudo o que tava acontecendo era um tweet atrás do outro, então além de eu conhecer essa pessoa há muitos anos, então, assim como tu conhece as inseguranças dos teus amigos, as dificuldades deles, eu também conhecia dessa menina, por mais que a gente não fosse nada próxima, e eu defendo que não existe um certo e errado nessa história em específico. Na verdade, geralmente eu tendo a levar as situações assim, não existe um certo ou errado, porque geralmente as duas partes erraram em alguma coisa. E no fim, eu e ela, a gente
se machucou muito, cada uma pelos seus motivos e suas vivências no momento. Posso até dizer que cada uma tinha ali as suas faíscas internas e aí deu um choque e explodiu totalmente. E esse é o meu ponto aqui. As coisas vão muito além do teu ponto de vista e das tuas dores exclusivamente. É aquela frase, né? Existe o teu ponto de vista, o da pessoa e a verdade. Mas na verdade, pra mim, o que eu acredito é que a verdade é que alguém saiu machucado. Então a gente precisa parar e refletir, independente de quem é o certo da história. A gente precisa entender a nossa parcela de culpa. A gente tá cada vez mais afundado em apontar o dedo pras pessoas, é tudo 8 ou 80. Se fulano fez alguma coisa, automaticamente ele é uma pessoa babaca, ele é uma pessoa horrível. E não é assim, gente. E se tu parar pra se olhar por 5 minutos, tu vai ver qualidades e defeitos, tu vai ver situações que tu foi mais grosso ou direto com alguém. Enfim, a gente precisa tomar muito cuidado pra não ser aquela pessoa que fala e faz tudo ao contrário. Eu sempre defendo isso aqui no canal, da gente não ser cego sobre a gente mesmo. E isso só mostra o quanto essas pessoas que apontam não sabem nem 5% de si mesmas, porque a verdade é que pra te ter a humildade de calar a boca, olhar pro que tu errou primeiro, antes de qualquer coisa, tu tem que se conhecer minimamente, tu tem que ter o carinho por si mesmo e pela outra pessoa de admitir que tu também errou, sabe? E eu, honestamente, pra mim, tu tem que se conhecer muito pra isso, ou pelo menos tentar, né, se esforçar. Nesse caso que eu contei, eu poderia ter ficado só com as minhas dores, até porque ela era muito real, tá? O que eu falei pra vocês, eu fiquei destruída por muito tempo. Olha, pra uma pessoa ter desenvolver, eu nunca tive crise de pânico na minha vida, pra pessoa desenvolver crise de pânico, uma ansiedade social, enfim, é porque o negócio foi tenso. Mas eu só consegui tirar o peso dessa situação das minhas costas, que tava totalmente descabido. Eu não merecia estar carregando tanta coisa assim, quando eu dei a importância merecida pro sentimento da pessoa e pro meu. E que eu só desejo o melhor pra ela, que ela encontre o caminho dela, sabe? Tipo, pô, beleza, aconteceu essa situação aqui, sinto muito pelo que eu fiz. Cara, vamos seguir a nossa vida, que tu alcance tudo que tu quer alcançar, sabe? Eu tento minimamente separar as coisas, sabe? Dentro do que eu consigo e posso. Ela teve uma atitude babaca? Sim. Mas pras amigas dela, ela é uma pessoa incrível. Pra família dela, ela é uma pessoa incrível. Pro namorado dela, ela é uma pessoa incrível. Agora, se é um hábito, tu ter esse tipo de atitude e não se importar com o que isso vai acarretar para as outras pessoas, isso é um ciclo, tu faz isso repetidas vezes, aí, pra mim, tu é uma pessoa ruim, ou pelo menos malvada. Enfim, gente, a gente é muito maior do que os nossos piores momentos, sabe? A gente tem que parar de dar tanto peso pra isso. E é isso que eu quero que vocês levem desse vídeo, talvez, sabe? Parem de reduzir ou resumir as pessoas em uma atitude isolada. Não faz sentido isso. A verdade é que às vezes a gente tá brigando com alguém e a pessoa tá tão perdida quanto a gente, sabe? Ela tá num universo dela, numa bolha dela, numa situação exclusiva dela e tu na tua, e ninguém vai se entender, sabe? Tipo, né, no meio da briga. Então é isso, gente. Eu sei que a gente luta muito pra gente não ser tão duro com a gente mesmo, mas eu acho que às vezes a gente dá importância demais para umas coisas que não precisam. E com isso eu quero dizer, a tua aparência tá ótimo, teu cabelo tá ótimo, o teu look que tu saiu ontem, que tu tava se sentindo feia, tá lindo, tá ótimo, tá tranquilo. Mas e as atitudes que tu tem com as outras pessoas, sabe, ao teu redor? Será que tu não precisa ser um pouco mais dura contigo mesma nesse lugar, nesse ponto, nesse defeito, digamos assim? E vamos parar de ser tão duro com as pessoas. Que feio, sabe? Literalmente, que feio. Exigir de alguém algo que nem tu é capaz de dar. Isso é de uma prepotência absurda. Parem de demonizar as pessoas pra tentar validar o que tu sentiu. Ter empatia não é só nos stories ou no Twitter, tá, galera? Importante frisar isso. Deixa aqui nos comentários uma situação que tu passou que
assistindo esse vídeo veio na tua cabeça, tu lembrou dessa situação. Eu já dei aqui minha meia fofoca, quero uma meia fofoca de vocês aí também, joga aí nos comentários. Não esquece de deixar o like se tu curtiu esse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com um amigo que provavelmente vai curtir esse canal também. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!